Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader e analista de criptoativos. Hoje volto aqui com o objetivo de fazer uma análise técnica e de sentimento do Bitcoin, atualizando a situação do preço para vocês. Hoje o Bitcoin é 7.062 dólares, conseguimos ter um movimento muito interessante, saindo um pouco do suporte que a gente estava em 6.800. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aí, em especial sem esquecer de fazer uma análise de sentimento aqui do Open Interest, do Tensor Charts avançado e dando uma olhada no CoinFarm, tá bom? Então vamos lá, antes de começar não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Investidores, começando aqui com uma análise do 4 horas do Bitcoin. De acordo com os nossos indicadores, nós continuamos numa tendência de alta, tá bom? Ok, que a gente fez um topo descendente nessa região, porém é pouco para mim para acreditar que a gente reverteu completamente essa tendência, tá? Por quê? Porque a gente tem muito suporte nessa região que a gente vem falando com vocês entre os 6.900 e os 6.600. E a gente ter testado essa região e ter conseguido romper para cima de novo foi só mais uma prova de que essa região é um grande suporte, na minha opinião, ok? E vocês podem ver que pela nossa nuvem de Shimoku, pela nossas médias, nós continuamos em tendência de alta. E para que servem esses indicadores, né? Esses indicadores servem para nos proteger das armadilhas e da volatilidade, né? Então, enquanto não fechar candles aqui abaixo desses indicadores, realmente a maior probabilidade do Bitcoin é alta. Vocês podem colocar esses indicadores aí, eu especifico eles na playlist indicadores, vocês vão ver porque eles funcionam tão bem. Vocês podem olhar no passado aqui, que realmente são indicadores que a gente tem que considerar para a nossa tomada de decisão, beleza? Então vamos lá. Dando uma olhada agora no volume, tá bom? Eu ainda não vejo muito volume para me preocupar com a reversão do preço. Pelo contrário, ontem eu vinha falando com vocês desse volumão que a gente deixou nesse fundo, né? Um volume tão grande que a gente não via há muito tempo, a gente não via desde os fundos que a gente deixou lá em março. Ou seja, se muita gente desesperou e vendeu a mercado, como este nosso indicador mostra, também está na playlist de indicadores, há uma grande probabilidade da gente ter formado um fundo, né? E foi o que aconteceu aparentemente, pelo menos um fundo local. Abaixando o tempo gráfico, a gente vai mostrar para vocês o que o preço precisa segurar para manter esse fundo local e, ao meu ver, conseguir dar mais uma pernada de alta que a gente está esperando já há algum tempo, né? A gente tem uma resistência forte na região entre os 7.800 e os 8.000 dólares e eu acho que depois desse movimento a gente tem uma boa probabilidade de ir lá testar essa zona, tá? Desde que a gente continue demonstrando essa força e eu vou mostrar os pontos onde a gente precisa segurar. Vamos lá. Primeiro numa hora, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é que a gente teve um movimento muito interessante do rompimento da região que a gente estava esperando, né? A gente estava esperando um rompimento dessa região dos 6.900, 6.920, e quando a gente conseguiu fechar candles aqui, a gente conseguiu dar uma esticada até a próxima resistência, que era ali próximo ao 7.100, né? Já testamos essa resistência e, sim, vai ser uma resistência difícil de a gente passar, tá bom? Se eu pegar aqui, ó, num passado próximo, vocês vão ver que a gente tem uma resistência interessante nessa região aqui, entre os 7.050 e os 7.100... Cara, eu acho que eu vou colocar no 7.120, tá? Que foi onde a gente realmente parou. Então, eu tô de olho nessa resistência que a gente deixou no 7.120. Porque é sim uma resistência importante, tá bom? Se eu voltar um pouquinho aqui, olha só, vocês vão ver também que a região entre os 7.300 e os 7.400 é uma região importante, tá bom? Olha só, a gente também vai encontrar dificuldade para passar essa região que era um topinho aqui, olha, no 7.280, até na minha opinião, os 7.360. É a próxima resistência que eu vejo aqui no Bitcoin, tá? Não há grande resistência no topo que a gente deixou próximo aos 7.500. Então, eu tô mais de olho nessas três resistências aí que são importantes para a gente romper e conseguir ir lá na região dos 7.800, quem sabe. Eu acho que é sim uma possibilidade bem interessante para o Bitcoin, olhando aqui numa hora, tá?
Detalhe, numa hora a gente tá entrando em tendência de alta de novo, tá bom? Olha só, já saímos das médias, já saímos da nuvem de Shimoku, né? As médias estão para cruzar. Então é importante manter essa tendência numa hora, tá bom? Porque a tendência de uma hora ela tá sendo bem seguida aqui no nosso gráfico. Só a gente mostrar para vocês aqui o passado recente, né? Olha só, a tendência sendo bem seguida numa hora. Então é muito bom a gente ter conseguido fazer isso. E vamos traçar um Fibonacci do fundo até o topo para a gente ver alguns pontos importantes, tá bom? Pegando aqui do 6.750 até o topo. E olha só, eu acho que é importante o preço segurar a zona aqui até os 6.820, que é onde a gente deixou um fundo importante aqui antes do pump, que tinha um triangulinho que a gente vai falar sobre ele, tá bom? Então, não perdendo essa zona aqui, eu estou otimista em relação ao Bitcoin, tá? Parabéns para quem conseguiu pegar o trade que a gente falou de 6.900 até os 6.100. E nesse momento aqui, eu já vou falar um pouco de padrões gráficos, depois eu vou para uma análise de sentimento para mostrar para vocês por que está um pouco arriscado agora, tá bom? Porque a gente deve esperar uma retraçãozinha para pensar em entradas, tá? Olha só, e onde que seria uma entrada talvez interessante? Ou para mim, no mínimo, aqui nessa região dos 6.940, em 0,5 de Fibonacci, tá bom? Eu vejo o preço indo corrigir nessa zona, encontrando suporte. Por quê? Porque a gente parou algumas vezes nessa região dos 6.900 ali, tá? Então, entre os 6.900 e os 6.800, para mim, é uma zona de suporte interessante para o preço que o Bitcoin não pode perder. Detalhe, se a gente perder essa zona, a gente vai começar no 4 horas, olha só que interessante, a perder também a nossa nuvem de Shimoku. Então, eu acho que é uma zona que está confluente aí nos nossos indicadores que a gente não pode perder entre os 6.900 e 6.800. Se perder, provavelmente eu espero o preço indo rapidamente até os 6.600 para testar o fundo, e aí realmente a gente pode ter problemas, tá bom? Então, atenção, vamos ficar mais atento a essas zonas mais próximas do preço aí, ok? Vamos lá. Agora o Bitcoin está lá próximo dos 7.100 e fez alguns padrões gráficos aqui. O primeiro padrão gráfico que eu identifiquei ontem, até mandei no grupo para vocês, foi esse nosso triângulo simétrico, olha só. Esse nosso triângulo simétrico, investidores, ele foi rompido para cima, e a gente estava falando com vocês que a zona de resistência era em 6.920, né? Então quando a gente teve esse rompimento aqui, olha, a gente não conseguiu fechar candles acima da zona importante. Então, realmente, aqui seria uma entrada muito arriscada, ao meu ver. A gente volta, testa o triângulo mais uma vez, e aí sim, conseguimos romper o triângulo e a zona. Então, eu acho que aqui foi uma boa entrada, para quem conseguiu entrar numa entrada de rompimento, que não deu oportunidade para um reteste, né, igual tipicamente ela dá, mas que realmente rompeu para cima e é muito bom. A gente vê alguns volumes aqui, tá? Eu tenho um volume muito bom aqui, que foi muita gente vendendo nesse fundo e também comprando nesse topo, mas tipicamente, quando a gente vê um volume assim, num padrão que era de continuação de baixa, não é um bom sinal para esse padrão, né, investidores? A gente quer ver esses padrões serem formados sem volume. Então, a primeira dica é essa. Se você está num padrão de continuação da baixa, e aqui poderia ser esse triângulo simétrico, poderia ser essa bandeira, poderia ser essa bearish rising wedge, e você começa a ver volumes muito grandes de compra, é um sinal de perigo, tá? A gente não quer ver volumes dentro do padrão do tamanho do volume que ocasionou esse padrão. Então, isso é um sinal aqui de provável reversão desse padrão, e que se não aumenta as probabilidades para deixar a maior probabilidade de alta, ela realmente tira as maiores probabilidades de baixa aqui, sabe? Eu acho que quando a gente tem isso, a gente acaba ficando aí num 50-50. O mercado fica indeciso para onde ele vai. E claramente a gente tem um rompimento dessa bandeira para cima. Você vai falar, pô, Pablo, mas a maior probabilidade não era romper para baixo? Aí eu te falo, se tinha grande volume, eu acho que essas probabilidades, elas diminuem, e nem sempre as probabilidades vão se desenhar igual era o maior, né, investidores? A gente tem padrões de continuação de baixa que rompem para cima, e é justamente o que a gente tem nesse caso, tá bom? Então eu só queria mostrar para vocês essas duas questões, que os padrões, quando a gente tem um volume forte dentro desse padrão, para a parte contrária ao que ele deveria acontecer, é um sinal de perigo para a confirmação desse padrão, e também que nem sempre a gente pode usar esses padrões como regras e
e não saber que as probabilidades elas atuam, e esse padrão ele pode romper para o lado onde ele tinha menos probabilidade no começo, correto? Então vamos lá, continuando, vamos falar agora um pouco de sentimento. O Bitcoin ele subiu bastante até os 7.100 e muita gente comprou. Isso é algo que me deixa preocupado, tá? Isso não me permite fazer entradas enquanto aqui estiver tão alto. 54% é muito alto, então o que a gente espera? A gente espera que o preço até continue a subir, mas que eventualmente a gente tenha uma queda para quê? Para estopar grande parte dessas pessoas que entraram nas últimas 24 horas, tá bom? Então isso sim é algo um pouco perigoso no sentimento do Bitcoin. De forma alguma é algo que me faz abrir uma posição de short, só isso, tá? Mas é algo que faz assim, eu não vou comprar com preço esticado, e sendo que nas últimas 24 horas tem quase 55% de compra, tá? Uma regrinha que eu gosto de colocar é 52%. Se tiver mais que 52% para um dos lados, eu não posso entrar para esse lado. Então, como vocês podem ver, muita gente comprou, né? Tem uma superioridade aí de 149 milhões nas últimas 24 horas. Isso aqui são compras a mercado, tá? Vamos lá. Continuando aqui. A gente consegue ver algo bem interessante no Tensor Charts avançado, tá bom? Olha só, a gente vem aqui, estoura até o 7.100, a gente tinha muita resistência no 7.100 e tipicamente aqui, olha só, a gente pegou um pouquinho de liquidez nessas regiões. O que é outra coisa que me deixa um pouco preocupado. Mas olha que interessante o que está acontecendo depois que a gente captou essa liquidez. Vocês conseguem ver o que está aparecendo abaixo do preço? Ordens de compra. Tem muita baleia tentando manter o preço bem acima dos 7.000 e tentando fazer ele continuar a subir. Então, assim, eu posso ver aqui que aqui poderia ser uma boa oportunidade de short, pegando essa liquidez das instituições, ou seja, muita gente comprou a mercado aqui, pegando essas ordens a limite que as instituições estavam, mas quando eu começo a ver que muita gente está colocando ordem para segurar o preço, é um sinal de perigo, é um sinal de que esse mercado pode estar muito mais manipulado para cima do que para baixo, tá? Eu não tô reclamando não, a gente tem que operar de acordo com o lado que está sendo mais manipulado, assim a gente vai ter mais probabilidades, correto? Então, nesse momento aqui, eu até pensaria em realizar minha posição, por quê? Porque a gente teve aqui a gente teve essa busca por liquidez, a gente tem muita gente comprando nesses topos, a gente tem uma queda aí forte do Open Interest com bastante liquidação, porém, claramente a gente vê que o mercado está sendo manipulado para cima, olha só. A gente tem muita ordem embaixo do preço. Então, isso pode ser um sinal para quê? Para você realizar uma operação de long, mas de maneira alguma um sinal para você iniciar uma operação de short, ou vender seus bitcoins e ficar vários dias vendido, tá bom? Então, eu encaro a gente aqui como num ponto assim de decisão que as instituições estão tentando fazer o preço subir, mas a gente tem motivo para ter uma correçãozinha, tá? E essa correçãozinha pode ir nas regiões que eu falei com vocês, tá? Ali, a partir dos 6.940, eu acho que pode ser uma entrada interessante, tá? Talvez até um pouquinho aqui acima, 6.960, a gente teve uma consolidaçãozinha aqui. Então, eu acho que é isso, investidores. Eu acho que o preço está um pouco esticado, muita gente comprou, o sentimento está apontando para baixo, a gente pede uma correçãozinha, mas claramente a gente vê que não estão tentando não deixar essa correção acontecer, né? Então vai ser bem interessante aí a movimentação do preço nas próximas horas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito, deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários e até a próxima.